É isso aí. Então, há essa forte relação, né, de falha com manutenção industrial. Porque o setor de manutenção, pessoas envolvidas com manutenção, seja na área de gestão, seja mais no operacional, né, mecânicos, eletricistas, soldadores, caldeireiros, enfim, né, independente da profissão aí que está relacionado à manutenção industrial, o foco de atuação é disponibilizar, oferecer pleno funcionamento. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada, né? Que a manutenção ela tem esse grande objetivo dentro da empresa, seja conservar com algumas técnicas para que o ativo não seja levado a um evento de parada, ou seja, quando já parou, quando já falhou, né, já entrou em colapso, a manutenção ela vai atuar para poder recolocar esse ativo em funcionamento, né? Então, esse é o objetivo da manutenção. É por isso que a manutenção existe, de forma direta ou indireta. E eu sempre comento, né? Na casa da gente é assim. Se alguma coisa quebra na sua casa, igual eu estou com uma televisão aqui, uma televisão de, não é LED, mas já é dessas mais modernas, né? Mas já tem um tempo. E ela sumiu a tela, né? Aí eu peguei, comprei outra, né? Foi no final do ano passado, aí eu esperei um tempo, ia levar para numa assistência técnica aí que conserta a televisão, mas aí depois veio o negócio da pandemia e a televisão está aqui em casa. Eu tenho duas opções com ela. Ou eu sucateio ela, vendo como sucata, ou jogo no lixo mesmo aí, ou eu pego ela, levo numa assistência, peço para fazer um orçamento, analiso se o custo de reparo é viável, né? Porque, sei lá, de repente, essa televisão é uma de 32 polegadas, se ela vale, não sei, R$ 1.000 nova e fica 700 para fazer o reparo, talvez não compense. Então, há, há, há duas possibilidades: ou faz o reparo, ou faz a, o sucateamento. Vende como sucata, joga no lixo, enfim, joga em algum lugar que coleta eletrônicos aí para ser sucateado, né? Então, isso faz com que a manutenção ela atue de forma forçada, né? Muitas vezes. A pessoa está fazendo manutenção, mas não sabe, não tem aquela noção, puxa, eu estou praticando manutenção, aqueles conceitos que eu estou vendo lá no curso, tal, tal. Então, isso existe, né? Essa possibilidade aí da manutenção ser praticada forçada. E quando a manutenção ela atua diretamente, ela está relacionada com falhas, né? Eu sempre comento com vocês aí que do ponto de vista mecânico, principalmente, né? É lógico que tem aí, por exemplo, aqui a televisão falhou, ou queimou algum circuito ali, eu não entendo nada de eletrônica, né? Ou queimou algum componente eletrônico, alguma coisa assim, né? Então, isso é uma falha que ela precisa ser corrigida. Na indústria, é a mesma coisa, né? Então, a manutenção ela tem essa forte relação com falhas, tá? E é lógico que quando uma falha acontece, dependendo da magnitude dessa falha, quebrou um parafuso lá da tampa de um redutor lá sei lá, de um setor da usina. Você foi lá, tirou o parafuso quebrado, botou um parafuso novo. Numa situação dessa, talvez nem precisa analisar, né? Você não precisa descobrir qual foi o motivo da falha. A situação ela não tem a importância para que isso seja analisado com mais detalhes. Mas se esse mesmo parafuso ele rompeu e provocou um acidente e machucou uma pessoa e houve um prejuízo grande no processo produtivo da empresa, a quebra desse parafuso, a fratura desse parafuso, ela deve ser investigada. Por quê? Porque ela trouxe algum tipo de prejuízo, seja prejuízo financeiro, com perda de produção, seja prejuízo pessoal, com a saúde de quem está envolvido, né? Porque uma falha ela pode estar vinculada a um acidente de trabalho, tá? Então, nesses casos, há uma grande necessidade de se investigar a falha, por um grande motivo, né? É lógico, você quer saber o que aconteceu, mas eu acho que assim o mais forte nisso
é para que não ocorra novamente. Não é isso? É para que seja sanado o problema e, numa próxima ocasião, essa falha, né, de funcionamento, numa próxima ocasião de funcionamento, essa falha não seja recorrente, né? Tá? Então, nós vamos fazer aqui hoje uma abordagem, né, em cima. Eu já comentei algumas coisas no início da disciplina com vocês, fazendo essa relação da manutenção com falhas, né? E aqui o nosso objetivo hoje é explorar um pouquinho mais isso, né? Aprofundar um pouquinho mais, principalmente nessa questão de análise, né? De analisar uma falha. No curso da manutenção da FATEC, que é, né, obviamente, o foco do curso é a manutenção industrial, tem uma disciplina de quatro aulas, então tem um dia da semana lá no 6º módulo, que é só para falar sobre falhas, né? Analisar falhas, conhecer as diversas técnicas, os mecanismos de falha, enfim, né? Então, isso na área da manutenção, né? Como eu estou falando no curso da manutenção, que é um curso focado nisso, essa disciplina ela tem um semestre inteiro só para falar de falhas, tá? Aqui, como o curso da mecânica, a manutenção industrial não é o grande foco, vamos dizer assim, porém é de grande importância, né? Eu acho muito válido, tenho feito isso com outras turmas, de usar essa aula dentro dessa disciplina de manutenção industrial, tá? Então, aqui, pessoal, é um texto, eu não vou ler isso aqui, tá? Vou falar rapidamente. A falha, ela significa, né, deixar de fazer ou cumprir uma função. Então, o que é a falha? É aquele evento ali que impossibilita ou reduz a capacidade de um equipamento de trabalhar plenamente, tá? Então, é isso que é uma falha, tá? Se o seu carro fundiu o motor, ele falhou. Mas se o seu carro está com o amortecedor quebrado, você passa numa pedra, parece que está passando numa montanha, isso também é uma falha, tá? Então, ou ela provoca forçadamente a parada completa do ativo, né? Por exemplo, o carro, se funde o motor, você não vai conseguir andar de jeito nenhum. Só você pegar uma descida e soltar o carro, desengatar e soltar, e você consegue andar. Mas, fora isso, o carro não tem a mínima possibilidade de ser utilizado, né? Então, isso é a falha. Ou ela interrompe totalmente o funcionamento, ou ela compromete aquele funcionamento pleno, satisfatório, que realmente faz sentido o uso do equipamento, tá? Aí aqui embaixo fala que é um evento indesejável, né? Isso é óbvio. Quando o teu carro quebra, você não quer que ele quebra. Quando o equipamento lá na empresa quebra, falha, isso não é, né? Até por questões óbvias, não é desejado, tá? A menos que seja por uma empresa terceirizada que quer pegar serviço lá dentro. Aí talvez para um prestador de serviço é um evento indesejado, né? Ou aqueles operador, né, que torce para quebrar alguma coisa para ficar parado na empresa. Então, eu trabalhei com usinagem um tempo, quando o torno do camarada quebrava, rapaz, mas era uma alegria estampada no rosto do cara que parecia que ele estava ganhando um dobro do salário, porque sabia que ia ficar à toa, né, porque até vinha um mecânico para arrumar o torno, o cara ficava ali meio na boa, né? Tá? Então, mas enfim, a falha ela é sempre um evento indesejável, né? E analisar a falha é de suma importância para que sejam descobertas as causas, tá? Isso porque uma falha nem sempre a causa ela é visível, ela é fácil de ser detectada. E esse procedimento de analisar, ele é importante para saber qual a causa, porque conhecendo a causa você consegue remediar, né? Ou trabalhar para eliminar a causa da falha, tá? Vocês conseguem me ouvir certinho aí, pessoal? Tudo bem? Sim, professor, tô ouvindo. Tranquilo, professor. Não, sabe por quê? Porque ontem eu estava com... Né, eu tive aula de manhã na FATEC, à tarde, à noite, depois também em outra escola, e eu estava com muita dificuldade, estava cortando muito, mas era a minha internet aqui em casa, por isso que eu estou perguntando. Então, se vocês verem que dá uma pipocada na voz aí, ou some um pouco a voz, vocês dão um grito aí, falou, tá falhando, porque aqui eu não consigo perceber. Ontem eu já estava falando há quase 5 minutos e os caras não falou nada e eu
E aí depois, aí tava gravando e eu fui ver que tinha parado. Depois eu fui assistir a gravação, né? Eu vi que tava tendo corte e tava comprometendo aí a hora que eu tava falando sobre um outro assunto, né? Foi ontem, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Aí aqui nós vamos agora dar uma aprofundada nessa questão de falha, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu já comentei, eu acredito que vocês vão lembrar, quando a gente analisa um componente mecânico, principalmente, não só mecânico, mas principalmente mecânico, ele falha por alguma dessas três formas. Ou a desgaste, e dentro de desgaste a gente inclui a corrosão. Se não incluir a corrosão, seria 4 formas de falha, tá? Mas incluindo os processos corrosivos dentro de desgaste, então, ou o componente ele desgasta, ou ele fratura, ou ele quebra, desculpa, ele deforma, né? Deforma permanentemente, que é a deformação plástica. Então, pode olhar, se você trabalha numa empresa, quebrou lá o equipamento que você opera, ou que você dá manutenção, ou conhece, enfim. Se aquele equipamento parou, né, em função de uma falha, o equipamento pode parar por outro motivo, queda de energia, falta de matéria-prima, aí não tem nada a ver com manutenção, né? Mas se o equipamento parou por uma falha, né, um evento indesejado, você pode ir lá e avaliar o que ou é a combinação de um ou mais, né? É a combinação desses três motivos. Ou desgastou, o que é o desgaste? Já estudamos sobre isso, né? Perda de massa metálica, né? Isso em função de atrito, de processo corrosivo, enfim. Ou ele quebrou, fraturou, ou ele deformou, né? Um eixo, por exemplo, ele entortou. Isso é uma falha. Isso é mais do que suficiente para um equipamento rotativo, por exemplo, não funcionar, tá? Então, são os 3 modos principais de falha em equipamento mecânico, né? Equipamento mecânico, todas as vezes, praticamente, está dentro desses 3 motivos, tá? Pode analisar. Né, depois eu vou mostrar para vocês aí, até para a gente finalizar a disciplina, para vocês dar uma lida num artigo que foi feito aí na FATEC, por um aluno que fez como TCC. Ele analisou a falha de uma engrenagem. A engrenagem, ela quebrou o dente. Ou seja, fratura, é um modo de falha, tá? Bom, então aqui, pessoal, por que um componente falha? Qual é a causa? Né? Uma coisa é o modo, é a forma com o qual a falha ela é evidenciada. A causa, né, ou seja, o que provoca a falha, são vários motivos, tá? Então, nem sempre é possível determinar inicialmente qual é o motivo da falha. Isso, em muitas situações, leva a um estudo bem aprofundado e, mesmo assim, em alguns casos, não é possível afirmar com 100% de certeza qual foi a falha. É possível levantar algumas hipóteses, né? Mas afirmar nem sempre é possível. Então, aqui tem alguns aspectos aí que pode estar relacionado a uma falha. Por exemplo, os processos de fabricação, a solda é um exemplo disso, né? Então, você tem um equipamento que foi soldado, uma estrutura metálica soldada. Se a solda não ficou em boas condições, se tem ali um defeito na solda, uma trinca, por exemplo, um poro, né, uma falta de penetração na solda, isso está envolvido nos processos de fabricação. A solda rompendo, né, havendo uma fratura da solda, isso é uma falha, tá? E pode, muitas vezes, no caso de solda, vocês sabem muito bem disso, né, já está caminhando para o final do curso aí, vocês sabem muito bem que a solda ela pode provocar aí sérios danos ambientais, físicos, financeiros e assim por diante, tá? Então, a falha ela pode estar relacionada a projeto, a um eixo empenou, um eixo da bomba empenou. Mas por que empenou? Foi ver, o eixo era para ter 2 polegadas, tinha 1,5 polegadas. Isso é erro de projeto. Deixa eu pegar uma caneta vermelha para rabiscar aqui. Então, isso pode estar relacionado ao projeto. Dimensionalmente, foi mal projetado, tá? Essa causa pode estar relacionada a um erro de operação. Um exemplo,
Você tem lá um equipamento que é para rodar com, sei lá, 1.000 RPMs. E aí o operador foi lá e colocou naquele equipamento 2.000 RPMs. Ou seja, erro de operação. O equipamento não é projetado para trabalhar com 2.000 rotações. 2.000 rotações pode provocar, por exemplo, um empenamento do eixo, né, uma fratura do eixo, então isso é erro operacional. Quem opera o equipamento pode ser ali a causa da falha, tá? A falha, isso aqui é de grande interesse para a gente, ó, ela pode estar relacionada com manutenção inadequada. Por manutenção inadequada, a gente pode entender mal feita ou não feita, né? Ou a manutenção não existiu, por exemplo, ou foi feito ali uma montagem errada. Falamos sobre falha de rolamento, né? Sobre lubrificação. Então, isso está associado diretamente com a manutenção. Se um mecânico ele monta errado um rolamento, né, e eu fui até exaustivo, né, de tanto que eu bati em cima disso, o rolamento mal montado, ele culmina numa falha. Aí o rolamento ele pode desgastar, ele pode quebrar, né, ele pode deformar, né, então, e com isso o equipamento todo para, tá? Tem os aspectos metalúrgicos, né? O que é o aspecto metalúrgico aqui? É o material em si. O projeto está correto, foi fabricado corretamente, não teve erro operacional, foi montado conforme procedimento, só que o material, por exemplo, tinha algum defeito interno, uma precipitação de algum elemento químico, uma trinca interna, um poro, né? Em material fundido, por exemplo, você tem ali internamente bolhas. Então, todo esse aspecto metalúrgico relacionado ao material, né? Aí aqui a gente está falando de material metálico, né? Que é o nosso foco aí dentro do curso e dessa disciplina. Então, esse material, ele pode ser a causa da falha. Está tudo certinho, foi projetado, foi fabricado corretamente, não teve erro, porém o material em si, né? Ele tem algum problema. Ele é o material correto, porém aquele amostra, né? Aquela amostra em específico não está legal, tem algum problema, ou químico, ou metalúrgico, né? E isso pode levar à falha, tá? E tem também outros motivos, por exemplo, aqui motivos que sai fora do controle, muitas vezes, de toda a empresa. Por exemplo, uma tempestade, né? Que, sei lá, uma tempestade aí derruba, né? Igual aconteceu em Santa Catarina esses dias agora. Ou seja, pode levar à falha aquilo que sai totalmente fora do controle humano, né? Então, são outros motivos aí que também pode levar à falha, e um exemplo dele são as forças da natureza, né? Tá? Isso pode ser causa de falha. Bom, a razão de uma análise de falha. Por que, pessoal, que a gente analisa uma falha? Né? De novo, a falha aconteceu, beleza, isso não tem como ser, depois que ocorreu, não tem como ser, né? É igual a morte, morreu já era, não tem como você voltar atrás. Mas tem como você analisar isso por alguns motivos. Para oferecer uma segurança do equipamento, lógico, né? Que aí analisa para que numa próxima recolocação do equipamento em funcionamento isso não volte a acontecer. A falha ela pode estar relacionada até a questão judicial, tá? Então, por exemplo, eu tenho um colega, ele é engenheiro mecânico, né? E ele foi nomeado para fazer uma perícia de um cliente. A mulher, ela comprou um carro importado, uma BMW. Aí, com pouco tempo, né, acho que com 10.000 quilômetros, um dos pneus da BMW estourou, furou lá, e a concessionária não... E é um pneu caro pra caramba. Só um pneu era um valor absurdo, dá para comprar aí 10 pneus de um carro popular. E a concessionária não queria pagar, e a mulher entrou na justiça, entrou com uma ação contra a concessionária, porque o pneu dela estourou, falhou, e a concessionária acusou que foi mau uso, ela passou num buraco, por exemplo, e ela fala que não fez nada de errado, que ela quer receber da concessionária. Isso foi para um processo, aí o juiz, ele não entende nada de pneu,
o juiz que vai julgar o caso. Então, ele nomeia um engenheiro para que seja feita uma perícia. Aí, esse amigo meu foi nomeado, né? Ele dá aula na FATEC de Ribeirão, ele está dando aula agora, dá aula na ETEC comigo lá em Ribeirão. E daí ele foi lá, analisou o pneu e montou um relatório. Montou um relatório segundo o olhar dele de engenheiro, né? E esse relatório foi lá para a mão do juiz, aí o juiz, baseado nesse relatório, ele vai dar a sentença favorável ou ao cliente, que é a dona do carro, ou à concessionária, tá? Então, é só para vocês terem uma noção que quando uma falha acontece, ela pode envolver até questão judicial. Isso na empresa é a mesma coisa. Um funcionário, por exemplo, foi envolvido ali num acidente de trabalho, né? Esse acidente está relacionado com falha do equipamento. Por exemplo, estourou um cabo de aço lá e caiu a peça em cima da cabeça da pessoa. Ou seja, o cabo de aço falhou. Por que o cabo de aço falhou? Foi sobrecarga? O operador da ponte ele botou uma carga acima da capacidade? Então, isso vai ser analisado, né? Até fora, né, na esfera criminal, muitas vezes, e isso faz com que seja feita uma análise do porquê que falhou. Foi culpa da própria pessoa que foi vítima ou é culpa da empresa que não deu manutenção no equipamento, tá? Então, faz-se um relatório, um estudo da falha. Esse artigo que eu vou mostrar para vocês aí, que foi esse trabalho que foi feito na FATEC, eu não sei se foi esse, depois eu preciso dar uma olhada, é que já teve vários, né? Mas teve um, eu não sei exatamente se é esse, depois eu olho e confirmo. Mas teve um que foi o seguinte: uma empresa ela comprou um torno mecânico, só que, né, aí por questões éticas não foi falado qual é a empresa, mas ela comprou um torno mecânico. Com pouco tempo, o torno quebrou uma engrenagem, né? E aí uma engrenagem quebrou, acho que quebrou outras engrenagens também, então teve uma falha. Daí a empresa que comprou o torno entrou com uma ação contra o fabricante ou a empresa que vendeu, querendo ali, né, ser ressarcida dos prejuízos, principalmente para fazer o reparo da máquina. E como isso gerou um processo, a empresa contratou a FATEC, a dona do torno, para fazer um estudo, né, para analisar ali a falha e chegar numa conclusão do porquê que falhou, né? Se foi um defeito do material, né, do próprio equipamento, isso quem é responsável é quem vendeu, ou se foi um defeito operacional. Então, faz-se ali um levantamento, e chegou em algumas hipóteses, né? E a conclusão ali que conseguiram chegar aí na FATEC, quem fez o estudo, inclusive o Maurício, que é o diretor que orientou o aluno que fez o artigo, né? E chegaram a uma conclusão que a engrenagem ela estava desalinhada. Então, ou seja, um erro de montagem ou de projeto, né? E o dono do equipamento, ele não teve nenhuma culpa, porque se há um erro de projeto, você comprou o equipamento, você não é culpado por isso, tá? Certo, pessoal? Aqui, a análise de falha é relacionada à saúde e à segurança das pessoas, já comentei, né? E, principalmente aqui, né? Eu acho que esse é o grande motivo também, né? Assim como os outros, é analisar a falha para que ela não aconteça novamente. Isso, né? Se falhou, aí porque não basta reparar. Não é? Se você tem uma dor no joelho, igual eu já comentei, você vai no médico, ele dá anti-inflamatório, aí você fica um mês com o joelho bom. Aí dali um mês, o teu joelho está doendo. Você vai no médico, ele dá anti-inflamatório. Isso não está remediando, está tampando só com a peneira. Você quer ir lá no médico para ele analisar o seu joelho, fazer um exame, fazer ali um raio-x, sei lá, né, uma ressonância, para poder falar, ó, o teu problema é esse e a solução é essa. Você está com o ligamento rompido, e a solução é uma cirurgia. Você está com desgaste, a solução é um remédio. Então, você quer resolver o problema, para que não aconteça. Não adianta nada você ir lá, quebrou o parafuso, troca o parafuso, mês que vem quebra o parafuso, você troca o parafuso, outro mês quebra o parafuso. Chega é lógico que tem algumas situações que é assim. O disco do freio do carro, a cada 40 mil quilômetros você tem que trocar. Agora, quando não é previsto isso, essa vida útil curta, isso deve ser descobrido a causa, tá? Para que não aconteça, e isso é prevenção de recorrência, tá?
Bicho, pessoal, eu falei que eu ia tentar ser rápido, mas eu tô vendo que já tô lento pra caramba, já é 1h10. Já foi aí quase meia hora, tá? Bom, mas enfim, né, a gente vai tendo onde dar aqui, depois se não conseguir terminar hoje, eu termino semana que vem. Aí aqui, hoje é a nossa penúltima aula, né? A intenção é encerrar a disciplina com esse assunto aqui, tá? Então, se precisar, a gente volta semana que vem, tá? A análise de falha, ela revela um ou mais dos seguintes itens, ou seja, se tem algum problema de projeto, algum problema com o material, né? Que é a imperfeição do material, erro de processamento. O que é erro de processamento? Isso aqui é processo de fabricação. Então, uma solda lá, por exemplo, né, aí para a gente contextualizar bem a nossa realidade, o erro de processamento pode ser numa junta soldada. Erro de montagem, aqui isso está relacionado com manutenção, anormalidades em serviço, uma sobrecarga, uma mudança de rotação, né, um peso a mais numa estrutura, tudo isso aqui é aquilo que não estava previsto para o equipamento em serviço, né? Ou seja, fora do normal. Manutenção inadequada ou imprópria, isso, né, obviamente, está diretamente relacionado com o setor de manutenção, e fatores não intencionais ou inadvertidos. O que é isso? Por exemplo, um operador lá, ele fez um procedimento no equipamento sem intenção e procedimento do qual ele não foi avisado. E isso pode levar a uma falha do material, tá? Então, são aí o que a análise de falha pode revelar, tá? A falha, ela está relacionada à confiabilidade, né? Então, ou seja, a probabilidade de um sistema cumprir sem falhas uma missão com uma duração determinada, seja dias, anos, meses e assim por diante. As falhas, elas são classificadas em catastróficas e graduais. Uma falha catastrófica, por exemplo, uma fratura frágil, ela não avisa. Você tem ali um material, né, um diâmetro, por exemplo, você tem uma trincazinha aqui, mais ou menos. Né? Se bota uma carga aqui, uma força vem nesse diâmetro, o que vai acontecer? Essa falha ela vai propagar e vai romper. Aí, no caso aqui, visto de frente, né? Mas no visto de lado o material, né? Aqui o comprimento do material, tem uma falha aqui, essa falha ela propaga e rompe, e isso aqui vira duas metades, né? Então, isso é falha catastrófica. E tem aquela falha que ela é gradual, por exemplo, em processo corrosivo. Não é isso? Quem tem cachorro aí que o cachorro urina lá no portão, isso é gradual. Leva anos, né? Ou em alguns casos meses, por exemplo, aí para poder ser denotado, né? A falha ela vai evoluindo gradualmente, tá? Quanto à ocorrência, ela pode ser temporária. Aí, por exemplo, aqui, um ruído num determinado sinal, ele fica ali por um tempo. Ela pode ser intermitente, por exemplo, um mau contato elétrico, né? Ou ela pode ser permanente, uma lâmpada queimada. Tá? Então, ou seja, a lâmpada, depois que ela queimou, você não... A única possibilidade é a troca da lâmpada, tá? Então, a falha, ela pode ser permanente, e essa permanência leva à substituição, tá? Bom, uma investigação, pessoal. Então, aqui nós vamos entrar agora, né, propriamente aí na questão de investigar. Então, a investigação técnica, né, que é a análise da falha, deve conter evidências. Então, você deve evidenciar aquela falha, né? O que é evidência? Tudo aquilo que denota, que mostra a falha, né? O estabelecimento dos fatos associados a essa falha, checklist, né? Aí você pode montar aqui checklist, fluxograma para poder ilustrar tudo isso, tá? Dar opiniões quanto ao mecanismo, sequência e causa da falha, então isso está associado aqui ao processo de investigação. Pensa, você está dentro do laboratório investigando uma falha. É natural que você vai opinar com relação a isso, né? E deve ser feito um relatório com a assinatura de um responsável e com uma conclusão, tá? Então, isso é de praxe, né? Não deve conter, tá? Então, tudo isso aqui, ó, deve conter dentro de uma investigação, né, de falha. O que não deve conter? Atribuir culpa. Culpa que eu digo a pessoas, né? Então, a falha falou, ó, foi o Zé lá do torno 3 que operou mal a máquina. Não, você vai falar, ó, foi o operador. Foi uma falha do operador. Nunca botar culpa.
Isso não é atributo de quem investiga uma falha, tá? E é até antiético. Então, falhou, você investigou, você foi ali para o laboratório da FATEC, investigou a junta soldada. Você não pode falar que foi o soldador Zezinho lá que fez a solda, tá? Então, você pode falar, a falha está relacionada com o processo de soldagem, relacionado com falta de habilidade do soldador. Você não atribuiu a culpa em específico a uma determinada pessoa, tá? Não nomeou, né, a pessoa. Fixar obrigações, tá? Então, isso aqui também não é o objetivo, ou seja, deve ser feito alguma coisa, deve ser feito aquilo, então não é aí o atributo de quem faz um relatório investigativo de falha, tá? E denunciar as partes possivelmente envolvidas no erro. Né? Também não é objetivo, isso aqui depois pode ser, se tiver alguma denúncia, é denúncia feita fora desse processo investigativo de falha, tá? Então, não é aí, também não é atributo e não deve constar no relatório essa questão de denunciar alguém, tá? Algumas características, é um trabalho de detetive, porque é investigativo, realmente é investigativo. Você levanta uma hipótese e vê que aquela hipótese não está associada, né, à causa, e depois você levanta mais hipóteses, então vai fazendo esse trabalho de detetive, né? É lógico que aqui, de uma forma análoga, né? Necessita ser descoberta informações importantes ao discernimento do que pode ter ocasionado a falha, né? Então, isso faz parte de um processo de investigação, né? E ter um procedimento, um método de análise, né? Então, dependendo da falha, são várias etapas, né? E isso deve ser feito de uma forma organizada, tá? Para que não seja as informações todas misturadas e vira algo que ninguém consegue entender, tá? Então, tem um procedimento, um método que pode ser aplicado quando o equipamento falhar antes que a vida útil aqui seja atingida, né? Então, é fazer as coisas dentro de procedimentos adequados, tá? É um método de investigação que é lógico e bem planejado, né? Permitirá que o analista previna falhas futuras. Então, quando o processo de investigação ele é bem estruturado, isso dá condições dessa falha não acontecer novamente, né? Sugerindo medidas corretivas, seleção do material, projeto mais apropriado para a sua aplicação, tá? Então, isso quem vai sugerir é quem analisa a falha. Você analisou, aí você viu que pode ser mudado o material, analisou lá, o material deformou, você tem aqui o eixo, né? Esse eixo ele entortou aqui, por exemplo, é um eixo torto. Então, essa tortura aqui você pode sugerir, né? Você, dentro daquilo que você investigou, você pode sugerir a mudança, a troca do material de um aço 1045 para um aço mais resistente, por exemplo, né? Tá? A análise de falha requer profissionais competentes, né? Então, se você vai fazer um ensaio no material, ensaio de desgaste, por exemplo, para poder falar que aquele material não tinha resistência ao desgaste e falhou prematuramente, você precisa de ter alguém que conhece sobre o ensaio de desgaste, né? Tem a questão da perseverança. O que é perseverança? Nem sempre a causa é descobrida rapidamente, né? Pensa em quem investigou. Eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar sobre a morte do Ayrton Senna. A morte dele foi constatado depois que a barra de direção do carro dele, isso por uma questão de conforto dele ali dentro do cockpit do carro, ele foi feita uma alteração na barra de direção e depois constataram que a solda não suportou, que foi ali um erro prolongar a barra de direção. Para fazer esse prolongamento da barra, fizeram uma emenda soldada, né? Tanto é que o que matou ele foi a barra de direção, foi o que furou o capacete e pegou a cabeça dele. Né? Depois, num outro momento, se você tiver a curiosidade, pesquisa sobre isso. E isso, no meio daquele carro todo destroçado ali, não é algo de ser, né? Porque foi um negócio muito dinâmico, né? Por que o Ayrton Senna bateu? Ele não conseguiu fazer a curva e bateu lá no muro, lá na Itália, né? Então, isso, na curva Tamburello, né? Então, isso, ele
Segundo, né, investigações, a análise da falha da causa do acidente dele foi uma solda que não suportou e ela se rompeu e ele não conseguiu virar o carro a 300 km por hora, né? Tá? Então, mas, ou seja, não é algo fácil de descobrir uma falha, dependendo da situação. Em alguma situação, sim. Você vê uma estrutura, a solda rompeu. Aí você vai lá, corta uma seção transversal, você viu que a solda estava puro poro. Você já consegue constatar rapidamente que a causa da falha foi defeito na solda, mas e em outras situações? Né? Então fica muito difícil, isso deve ter perseverança. Uma metodologia sistemática, né? O que é isso? Você ter sequência para poder investigar. O que é uma metodologia? O que é sistemático? Ser organizado, ser sequenciado, tá? E aqui tem um pouquinho de sorte, né? Para descobrir. Como até o presente momento não foi encontrada a fórmula para garantir sorte, esta apresentação será focada em uma metodologia sistemática para analisar a falha. Então, se você tiver sorte, você pode descobrir no começo, mas nem sempre tem, né, a sorte. Então, não contando com a sorte, você deve ter uma sequência bem estabelecida para analisar a falha, tá? Devemos não somente saber como diagnosticar, mas também determinar o melhor caminho para esclarecê-la. Ou seja, como que nós vamos diagnosticar qual é a falha, né? E dentro disso você precisa ter ali as técnicas, porque a investigação, depois nós vamos ver na sequência, muitas vezes ela faz necessidade ao uso de técnicas, de uma análise metalográfica, um ensaio, né, um ensaio corrosivo, um ensaio de desgaste, um ensaio de tração, um ensaio de dureza, um ensaio de fadiga. Fadiga é uma causa muito grande de falhas, né? Então, e não é fácil afirmar uma falha por fadiga sem fazer ensaios, né? Então, isso é determinar o melhor caminho para esclarecê-la. Não só técnicas, mas essas técnicas que eu comentei, porém outros conhecimentos também, tá? Então, aqui será listados alguns dos principais passos para analisar uma falha, né? Essa sequência que eu vou mostrar, né, ela vai depender da natureza da falha. Então, não é, assim, uma regra. Dependendo da falha, você não precisa fazer muitas análises. Dependendo da falha, muitas análises não é o suficiente, tá? Bom, aqui, pessoal, perguntas que um analisador de falha não pode esquecer. Se o problema realmente existe, ou seja, se aquela falha realmente é um problema ou é um processo natural, né? Isso deve ser levado em consideração. Qual é a frequência da ocorrência? É uma falha que aconteceu a primeira vez após 10 anos de trabalho do equipamento. É uma falha que acontece todo mês. É uma falha que acontece toda a safra. Então, isso deve ser objeto de questionamento, tá? Por quem vai investigar. A falha ocorreu de forma abrupta ou gradual? Já falamos sobre isso. Foi de repente ou você percebeu que aquela bomba ela começou a vibrar e aumentou a vibração, aumentou. Um mês depois desmontou a bomba, viu que o eixo da bomba está empenado ou que o rolamento está danificado. Ou seja, foi uma falha gradual, né? Isso é de suma importância, tá? A falha começou a acontecer após alguma mudança de projeto, ou seja, você tinha um equipamento, ele trabalhava ali né, de uma maneira satisfatória, de repente foi feita uma melhoria, mudou o projeto e foi feita uma melhoria lá, sei lá, botou uma nova função no equipamento. Após essa mudança no projeto do equipamento, ela começou a falhar. Isso deve ser levado em consideração, né? Se mudou o material, então usava lá um aço inox numa superfície que estava corroendo, né? E aquele aço inox, ele suportou por muitos anos aquela corrosão. Depois de 10 anos, você mudou o material, aí aquela corrosão está sendo acelerada dentro de um ano. Ou seja, isso está relacionado com o material. Mudança no processo de fabricação. Era uma peça fundida e agora é uma peça conformada. Era uma peça usinada e agora é uma peça soldada, por exemplo. Tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Oi? A tela compartilhada sumiu aqui. Agora? Isso.
Não sei se é problema aqui. Aí, apareceu de novo. Tá aí a A dos minha tá outros normal, dois aí, professor. quem que falou? Foi o Vinícius que falou? Isso. Tá, e a do Paulo e do Alexandre tá normal? A minha tá normal. Tá, então Não, deve ter agora tá aparecendo, professor. tá, então deve ter sido uma, uma falha abrupta no seu computador aí, ô Vinícius. Porque se fosse no meu, né, se fosse Acontece no, mesmo. ele cansa um pouquinho, ele dá uma. O meu também acontece isso, tá? Não, eu Tranquilo, professor. perguntei. Pode continuar. Não, eu perguntei porque se fosse nos três, né? Nos três, aí que tá assistindo, aí seria comigo aqui, tá? Bom, mas aí vocês falam aí, tá? Se sumir de novo, fala aí que a gente dá uma brecada aqui. Beleza. Se a falha ocorreu em um produto específico, né? Ou seja, você tem 10 equipamentos, só um falhou, então isso também é de, né? Carro, por exemplo, né? Sei lá, você compra um carro zero, aí só o seu carro tem um problema, os outros, sei lá, as outras milhares de unidades fabricadas não teve nenhum problema. Então, isso é de importância, né? Ou é um problema que está dando em todos os carros. Todos os Onix que é fabricado está com problema no acionamento do vidro elétrico. Isso deve ser levado em consideração, né? Bom, análise de falha, né? Em um projeto, alguns pontos são críticos. Então, no equipamento, sempre tem aquelas seções do equipamento, aqueles componentes do equipamento que são mais suscetíveis à falha, né? Aí aqui tem o tênis, né? Aqui se o cadarço ele rompe, na onde que ele costuma romper? Na onde ele passa, né? A hora que você vira aqui para dar o nó, né? Fazer a amarração do cadarço do tênis, se o cadarço ele tá meio podre, alguma coisa assim, ele vai romper nesse cantinho aqui, ó. Por quê? Porque é ali que tá concentrada a tensão na hora que você puxa para poder amarrar. Tá? Então, ou seja, é lógico que isso aqui é simbólico, né? Tá falando aqui, ó, locais esperados para a falha, né? E isso no equipamento também funciona assim. Um equipamento rotativo, já conversamos sobre isso, né? A maioria das falhas é em rolamento. Então já sabe, né, que ali é um ponto que há uma maior probabilidade da falha, tá? O local esperado da fratura é o primeiro ponto a ser observado quando ocorre a falha, né? Em eixo, pessoal, principalmente em rebaixo. Então, você tem um eixo aqui, ó, aí ele tem um rebaixo. Aqui, e depois um outro rebaixo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui é concentrador de tensão. Então, se tiver uma carga aqui, ó, né, uma força atuando aqui, ó, e esse eixo ele não suporta a carga, com certeza ele vai romper aqui ou aqui, ó. Por isso que quando vai fabricar eixo, no projeto é previsto um raio aqui assim, né, ó. Então faz-se um raio, isso aqui, além de ser estético, é mecânico também, né? Então você faz isso aqui justamente para não concentrar a tensão. Quanto maior a quina viva, né? Maior essa quina viva aqui, maior o concentrador de tensão. Então você faz um arredondamento, que é o raio de adoçamento, né? Que é usado aí para que não a falha não ocorra aqui, tá? Uma falha fora do local esperado mostra algum fator fora do previsto que ocorreu. Obviamente, se a bomba quebrou, mas não quebrou o rolamento, é uma das palhetas do rotor que quebrou, por exemplo. Você sabe que não, que está fora daquilo que era previsto, né? Bom, aqui alguns questionamentos, tá, pessoal? Aí tem uma sequência aqui. Então, a superfície da fratura, o modo da fratura, a superfície em si, se tinha corrosão. Aqui é uma imagem real isso aqui, tá? Então, o que acontece? Eu ajudei aí, né, orientei um TCC agora do pessoal da mecânica, uns alunos que formou agora no final de 2019 aí, que eles analisou a falha no eixo de uma calandra de tubo. Um deles lá é o William e o Marcelo, a dupla que fez o TCC. E o William trabalhou numa empresa que ele tinha uma calandra e o eixo da calandra quebrou.
E daí ele pegou isso como tema de TCC. E aí ele trouxe os eixos quebrados, né, as duas partes, eixo de 2 polegadas, mais ou menos. E então a gente analisou a superfície da fratura. Então isso aqui é na onde está, é o eixo, né, é a seção transversal aqui, ó. Então, é a superfície da fratura. Numa situação dessa, está associado com fadiga. O que é isso? Você tem uma pequena trinca aqui, ó, na superfície, né? Sei lá, pode estar... Aqui eu fiz grande, mas pode ser uma trinca pequena. No caso, olhando o eixo de lado, essa trinca seria aqui, assim, né? O que vai acontecer? A trinca, ela tem aqui uma deformação plástica, ó, uma zona plástica, e depois, então, a trinca, ela propaga até esse ponto. Mesmo para material dúctil, né? O que é deformação plástica? Está relacionado com ductilidade do material. Mesmo o material dúctil falha de forma frágil, né? E isso é caracterizado aí pela questão da superfície da fratura. Então, ela propaga lentamente até esse ponto, deformação plástica, ó, notório. A partir desse ponto, ou seja, até aqui pode levar dias, meses ou até anos. Daqui até aqui, que é na onde realmente ela vai separar as duas metades, isso vai para cá e isso vai para cá, é uma propagação rápida, que é uma superfície característica de fratura por fadiga. Então, essa região aqui é uma região de rápida propagação de trinca. Isso aqui é feito em segundos. Então, até aqui ela vem devagarzinho. Aí, uma coisa que mostra isso é quando tem corrosão aqui, por exemplo. Ó. Corrosão por contato com ar ou com água, né? Então, fica aqui corroído. Você sabe que isso aqui foi lento. Por quê? Se teve tempo para corroer, porque foi lento, né? Já aqui, não. Aqui fica limpinho, branquinho. Mostra que não tem corrosão. Ou seja, é possível afirmar, segundo a análise dessa superfície fraturada, é isso que a gente está falando aqui, ó, que essa trinca, a causa foi fadiga mecânica, tá? A superfície da peça, tá? Se tem marca de contato, se tem outras deformações. Então, por exemplo, trincou aqui, mas é de grande importância olhar aqui na onde ainda está íntegro. Se tem uma marca de deformação aqui, pode ter sido uma carga que veio nesse ponto, só que a fratura, ela propagou na onde tinha uma trincazinha aqui, ó, tá? Se tem deformação, se tem danos na superfície por usinagem. Quando usina uma peça e fica uma rugosidade muito alta, então a superfície, aí eu acredito que vocês sabem o que é rugosidade, né? Já estudaram isso. O que acontece? Nessa rugosidade alta, ela fica aqui um concentrador de tensão. Isso a nível microscópico, tá? A nível macroscópico, isso não é possível ser identificado. Mas a nível microscópico, mediu lá a rugosidade, né? Então, tá aqueles picos e vales da rugosidade. O que acontece? A trinca, ela vem daqui, ó, isso na superfície, tá? A trinca, ela começa a propagar nessa rugosidade elevada, tá? Aqui é uma outra imagem, né? De uma superfície fraturada. Você tem aqui 3 zonas, né? Você tem aqui uma zona de fratura intergranular, ó, que é na onde originou, depois propagou aqui e finalizou aqui, ó, tá? Então, é uma outra superfície aí de eixo cilíndrico, né? Rompido, tá? A geometria e o projeto, aqui, ó, é um rasgo de chaveta. Eu acredito também que vocês sabem o que é uma chaveta, né? Se não souber, eu explico rapidinho, mas eu já não entendo que vocês sabem o que é. O que acontece? O rasgo de chaveta é isso aqui. Você tem um material redondo, né? Não precisa desenhar, mas só... Aí você vem aqui e faz o rasgo. Nesse ponto aqui vira um concentrador de tensão. Então, o que acontece? A carga, o rompimento, ele começa aqui, ó. Aí ele propaga, ó, forma essas marcas de praia, né? Ó, até romper totalmente, tá? Ou seja, erro de projeto, né? O certo era fazer um raio nesse fundo aqui, ó, né? Nesse rasgo de chaveta, tá? Aqui os questionamentos, né, com relação à manufatura e processo, descontinuidade, tensão interna, emenda, né? Então, você emendou com solda, porosidade, aqui, por exemplo, no caso de uma junta soldada que rompeu, você tem que analisar a ZTA da solda, né? Aqui, por exemplo, ó, zona termicamente afetada, se teve um tratamento térmico
ou inadequado, ou não teve tratamento térmico, né? Então, aqui mostrou que foi solda com baixa penetração, ó, baixa penetração de solda, né? Ou seja, e isso foi a causa do rompimento, tá? As propriedades do material, né? Então, isso também faz parte de um processo de investigação. Então, você vai pegar lá, falhou, é o aço 1045, igual lá esse eixo da calandra aí que os caras fez o TCC que eu comentei. O aço era 1045. O que eu falei para eles? Falei, ó, vamos investigar, vamos fazer ensaio nesse material para ver se realmente era o 1045. Aí mediu a dureza, deu uma dureza compatível com aquela que é esperada em livros, tá? Então, você pega uma propriedade do material que está diretamente relacionado com a possível causa de falha e analisa num e-book, num livro aí, se realmente essas propriedades são compatíveis. Por exemplo, você olha num livro, a dureza do 1045 está ali, 300 brínion, né? O 1045 laminado, 300 brínion. Aí, só que você mediu, o teu deu 150 brínion. Você está falando que é o aço 1045. Pô, você mediu, deu 150 brínion, está compatível com o aço 1020. Então, você constata, através de uma técnica, que aquele material ele era inadequado para aquele equipamento, tá? É necessário olhar as peças adjacentes. Se um rolamento falhou, você tem que olhar retentor, você tem que olhar o eixo, você tem que olhar o anel de trava, você tem que olhar a tampa de vedação. Então, todos aqueles componentes que faz parte do conjunto, tá? Você tem que associar com montagem, se a montagem está desalinhada, já falamos sobre isso, né? Em falha de rolamento, principalmente. Se a usinagem está incorreta, se há acúmulo de tolerância, né? Ou seja, o que é acúmulo de tolerância? Todas as tolerâncias de um eixo, o eixo tem várias seções, né? Então, você tem aqui, vai um rolamento aqui, depois aqui tem um outro rebaixo, vai um outro rolamento. O que acontece? Todas essas medidas estão no máximo da tolerância. E isso faz com que vai acumulando e o equipamento não resista, tá? Deformação excessiva durante o trabalho, né? Então, isso pode estar relacionado com montagem também, já falamos sobre, né? As condições de serviço, né? Ou seja, a evidência que indica funcionamento fora do comum, por exemplo, você pôs uma sobrecarga, né? Sei lá, você tem lá uma bicicleta e monta 3 negros na bicicleta. A corrente está quase estourando, aí você vai pedalar, a corrente estoura. Por quê? Porque tinha muitas pessoas, moto, né? A moto, na hora que você monta na moto, a corrente estica. Então, ela deve ter uma folga para quando duas ou mais pessoas, tem nego aí que põe 3, 4 pessoas em cima de uma moto, a corrente ela estica muito. Isso condições de operação, né? Excesso de carga, velocidade, condições acima do que é projetado, e associar isso com manutenção, tá? Bom, pessoal, aqui as reações do ambiente, né, com relação à corrosão, variação térmica, né, exposição a intempéries, ou seja, chuva, sol, vento, neblina, né, então tudo isso pode comprometer. Por exemplo, aqui, ó, esse eixo, ele foi corroído na superfície, essa corrosão originou um acúmulo de tensão, depois, na hora que botou a carga, ele rompeu, tá? Aqui a gente vê um rotor, ó, corroído, né? Então, isso pode ser associado à falha, tá? No caso aqui, temperatura e pressão alta, acima do esperado para o componente, né? Então, se esse rotor é um material que ele é para trabalhar 100 graus aí de temperatura de um determinado fluido, por exemplo, aí bota lá 500 graus, ou seja, não é um aço para trabalhar quente, né? Então, tudo isso deve ser investigado, né? Aqui alguns questionamentos na investigação, então foi isso que é só um apanhado, né? Então, a falha, ela está associada a projeto, a superfície da fratura, condições ambientais, condições de serviço, montagem, tudo isso aqui nós já conversamos, tá? Algumas considerações, né? Formular uma hipótese de uma sequência de eventos que culminaram na falha. Então, se você pode elencar várias hipóteses no relatório, né? Definir esta falha no futuro, prevenir essa falha no futuro, né? Ou seja, com essas hipóteses você consegue prevenir. Deve ser uma documentação detalhada, né? Todo relatório de análise de falha, ele deve ter
ele deve ter ali uma documentação com detalhes. Eu tenho aqui um relatório de análise de falha, depois eu vou mostrar para você, só que eu preciso escanear, que eu não tenho ele virtual, eu só tenho ele em papel, de uma empresa aí que eu fui uma vez e estava tendo problema na fratura dos dentes de uma serra de aço 1090, então foi feita uma análise, né? Depois eu vou, hoje não, mas na aula que vem eu vou mostrar para vocês, tá? Depois eu vou escanear, eu vou mostrar para vocês isso, tá? Um relatório até simples, porém conclusivo com relação à causa da falha, tá? Trabalho de levantar informações em diferentes áreas, nem sempre aí isso leva a um trabalho em equipe, né? Nem sempre uma única área é possível para poder diagnosticar a falha, tá? Então, deve ficar claro que a análise de falha, em alguns casos, pode ser excessivamente complexa, requerendo considerável reconhecimento, exame, questionamento e referências de outras informações. E, pessoal, isso aqui, dependendo da falha, o custo para investigar é muito caro. Então, esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, uma falha não é investigada. Por quê? Pensa para você fazer um ensaio de tração, uma análise química, né? Eu sempre esqueço o nome daquele equipamento que mede análise química aí. É um nome complicado. Eu esqueci agora, mas na FATEC tem esse equipamento. Você bota lá a amostra, ele te dá a composição química, né? Então, tudo isso, é lógico que é um custo. Pensa para a empresa, ela tem que contratar um laboratório, uma empresa para investigar essa falha. Isso nem sempre é simples e barato, né? Bom, aí aqui algumas etapas, né? Então, feito o ensaio, por exemplo, aqui o LP está mostrando várias trincas, né? Aqui é uma superfície de um eixo, então eixo com rebaixo, ó, né? Marca de praia, ó, fratura frágil, e aqui, onde trava a trinca ela estava aqui, ó, ela propagou até aqui com deformação plástica, ó, e depois aqui com características de fratura frágil, tá? Então, você deve fazer uma coleta de dados, consideração de segurança, inspeção, ensaios mecânicos, né? Então, são etapas que que podem ser usadas de acordo com a situação. Toda peça que falhou, você vai fazer LP? Não, isso vai depender da situação, tá? Outras etapas, observação macroscópica, né? Um exame visual, um registro topográfico, exame microscópico, né? Que vocês já sabem o que é. Por exemplo, aqui analisando, isso aqui sugere ser um aço 1045, ó, ferrita e perlita, né? Determinação do mecanismo de falha, se é falha por fratura dúctil ou frágil, e você pode fazer uma análise química do componente para relacionar os elementos de liga com propriedades e com a causa da falha, tá? Teste sob condições de serviço, então você pode simular, quando você está analisando uma falha, esse componente as mesmas condições de serviço. Por exemplo, na FATEC tem esse equipamento que faz análise de corrosão, ele simula um ambiente marítimo, então você usa a técnica e simula, né? Você faz sob as mesmas condições do equipamento quando em trabalho, tá? Análise de mecânica da fratura, isso aqui é um conteúdo um pouquinho pesado, vamos dizer assim, né? Lá no curso da manutenção eles estudam isso aqui, é uma matemática um pouco pesada, vamos dizer assim, mas é possível analisar a mecânica da fratura, né? Isso aqui é uma ciência tremenda por trás disso, tá? Ensaios por elemento finito é técnica computacional que analisa os esforços que está sendo submetido, por exemplo, aqui, ó. Então, você tem, aqui, por exemplo, vai um parafuso para fixar esse mancal. Aí você tem uma região aqui onde há grandes esforços, ó. Então, você pode fazer uso dessas tecnologias, né, para poder analisar. Análise e síntese de todas as evidências, fórmulas e conclusões, e a confecção de um relatório, tá? Esse relatório, ele deve ter os dados gerais, um título, né? Aí deve ser descrevido o equipamento, qual que é o setor que esse equipamento está alocado, a empresa, aqui um certificado, data de entrega e saída do equipamento e outras informações. Os objetivos, descrever claramente isso aqui no relatório, tá? No laudo. Aí você deve colocar os objetivos, descrever claramente quais os principais objetivos de analisar aquela falha, se está relacionado com acidente de trabalho,
com prejuízo financeiro, enfim, você deve ali, né, objetivar o laudo, né, as considerações de operação, carregamento, carga, atmosfera, temperatura, um equipamento que trabalhava a uma temperatura de 80 graus. Tudo isso deve estar no laudo. As propriedades mecânicas, qual é o material, qual que é a rota de fabricação, ele é um aço forjado, depois usinado, se tem conformação mecânica, qual o acabamento da superfície, a composição química, todas as propriedades mecânicas, dureza, resistência mecânica, resistência à tração, resistência à fadiga, se tem tratamento térmico ou termoquímico envolvido, então é o eixo que quebrou, ele passa por uma têmpera, ele passa por uma cimentação, né? Um relatório de qualidade do material, isso é conseguido com o fabricante da liga, né? E outras informações necessárias. 5, amostras enviadas para análise. Tem que ter a descrição da amostra. O que é a amostra? Por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, isso aqui é uma amostra, tá? Que é o próprio material que falhou, né? A identificação, um desenho da peça, você pode fazer um desenho, um diagrama onde vai cortar a amostra, então você tem um eixo, né? Então, vai analisar a falha nesse eixo. Então, vai cortar longitudinalmente ou transversalmente. Isso, é lógico, vai depender da situação. Fotos, né? Então, é interessante ter fotos igual. Isso aqui é uma foto, isso aqui não é um desenho, é uma foto, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, é importante tirar a foto, né? Quem vai investigar a falha sempre está com uma boa câmera, né? Para tirar fotos, tá? E outras informações necessárias. Os resultados, então, fez uma análise macrográfica, qual que é o resultado? Observou-se que há marcas de praia na fratura do eixo. Qual a composição química? A composição química está relacionada na tabela abaixo. X% de carbono, X% de manganês, e assim por diante. Qual as propriedades mecânicas? Né? Então, é um eixo que fraturou, que tem tal resistência mecânica, tal dureza, sei lá, né? Uma resistência ao desgaste ou qualquer outra propriedade. Se tem ali a necessidade de usar, isso aqui é um pouco mais... A microscopia óptica não, mas a microscopia eletrônica de varredura ou de transmissão, né, que é o MEV aqui, que são aí microscópios de elevado custo, só grandes universidades que têm esses microscópios aqui, tá? A FATEC não tem, dificilmente alguma empresa tem um microscópio para fazer esse tipo de ensaio, tá? As conclusões e as recomendações. Então, você vai concluir o relatório e vai recomendar não utilizar sobrecarga, trocar o equipamento, verificar as condições de operação, né, e assim por diante, né? Os princípios, você vai localizar, se a causa da falha for fratura, você vai localizar a origem da fratura, então, a superfície fraturada, ela é de grande importância, né? Aqui fala para não reposicionar duas superfícies correspondentes, exceto com muito cuidado e proteção, por quê? Então, aqui é uma engrenagem que quebrou o dente, né? É muito comum o cara pegar a engrenagem e botar aqui em cima, forçar para querer juntar novamente. Isso pode comprometer as duas superfícies, tá? Não fazer ensaio destrutivo sem ter absoluta certeza. Ensaio destrutivo, ensaio de tração, por exemplo, né? Ou ensaio de desgaste, que é aquelas técnicas que destroem o material, né? Alteração como corte, furação, desbaste para poder prejudicar a investigação. Então, deve ser mantido a originalidade da peça que fraturou, tá? As etapas, né? Então, aqui tem algumas etapas. Então, aqui, ou seja, conhecimentos, né? De manufatura, processamento, a história de serviço, reconstrução dos eventos que conduziram à falha. O que é reconstrução? Simular, né? Seria como se num crime lá, que faz aquela... A hora que o cara, ele sai da cadeia e vai lá, eu esqueci o nome agora, caramba. Reconstituição? Reconstituição do crime, isso, obrigado. Então, é a mesma coisa, é lógico que aqui, num cenário diferente, né? O histórico de serviço, né? Isso aqui nós já falamos, só para reforçar, as cargas cíclicas. O que é carga cíclica? Aquilo que bota o esforço, tira, bota, tira. Se houve variação de temperatura, né? Ou temperatura do processo, temperatura do ambiente mesmo, né? Temperatura aí
da própria natureza, operação em um ambiente corrosivo, se tem um carregamento normal ou anormal, sobrecarga acidental, então, por um acidente, no controlou um determinado fluido lá e chegou uma sobrecarga na bomba. Os gradientes de temperatura, né, no equipamento. Então, tudo isso aqui, pessoal, é um histórico de serviço, deve ser analisado, tá? Por quê? A causa da falha pode estar relacionada com um ou combinação desses fatores. As etapas, né? Então, você faz aqui um registro fotográfico, isso é importante, ó. Então, quebrou aqui, é o pino rei que chama isso daqui, né? Se eu não me engano. Vocês conhecem isso? Onde engata ali o caminhão. Eu acho que é pino rei que chama isso aqui, mas não tenho certeza. Então, aí, ó, isso aqui falhou, por exemplo, né? Que é essa trava aqui na onde conecta e vai puxar o caminhão, né? Então, é importante você tirar uma foto. A imagem, ela ajuda muito, né? O examinador deve assegurar que as amostras estejam apropriadas para a proposta, né? Principalmente não alterando a superfície fraturada, tá? Comparar os componentes em estudos consimilares, então, ou seja, um eixo quebrou. Você tem a bomba do lado, que é a mesma bomba, mesma carga de trabalho, mesmo fabricante, idêntica, dois equipamentos idênticos. Um quebrou, o outro não. Você pode comparar um com o outro. Isso ajuda, tá? Em falhas envolvendo corrosão, a amostra do fluido que estava em contato com o metal, então, se falhou por corrosão, qual que é a substância que tem contato com esse metal? E isso deve ser objeto de interesse até para criar os meios preventivos, né? Então, vamos pegar um material aqui que ele tem uma resistência à corrosão a quente. Então, você tem que saber o tipo de fluido que estava em contato, né? As condições de segurança, frequentemente a falha envolve materiais que foram expostos ou entraram em contato com produtos químicos. Isso aqui, para quem vai avaliar, é importante, né? Ter esse cuidado, ou até equipamentos aqui radioativos, né, que também pode falhar, e quem vai investigar deve ter esse contato na hora de manipular esses componentes, tá? A inspeção visual, né, um exame preliminar que começa com uma inspeção olho nu, atenção especial à superfície da fratura e ao caminho das trincas, já falei sobre isso. Qualquer indício de condição anormal deve ser observado. Por exemplo, você chegou no equipamento, aí você viu que o equipamento está vibrando, isso antes, né, de desmontar, ou num equipamento similar. Então, isso deve ser observado, né? Isso faz parte do olhar de quem vai investigar a falha, tá? Todos os aspectos importantes, incluindo dimensão, deve ser registrado. Então, você olhou dimensionalmente alguma informação, isso deve ser colocado no relatório. E aqui é o último slide, o estudo da fratura. Então, aqui é a superfície que fraturou, né? O próximo passo, no caso de uma falha por fratura, tá? É eliminar aqui, né? Deve ter a fotografia das partes fraturadas e o registro das dimensões. Segue, então, para um cuidadoso exame da fratura. Então, vai analisar essa superfície fraturada, ó. Estando essa avaliação completa, é apropriado prosseguir com a fotografia, registrando o que cada imagem mostra, né? Sua ampliação e como está relacionado com as demais fotos, tá? Então, isso aqui usa a foto para efeito comparativo. Beleza, pessoal? Beleza. Falei pra caramba, mas consegui terminar aqui. Eu, assim, eu acredito que vocês conseguiram, né, principalmente, ter a noção da importância da falha dentro da manutenção. Acho que esse é a grande mensagem numa aula dessa, tá? Então, o que eu gostaria que vocês levassem, né, como, digamos assim, como um acréscimo no conhecimento de vocês aí no curso, é entender que a manutenção ela tem uma forte relação com falhas. E quando a falha ela acontece, em algumas situações, não em todas, conforme eu já comentei, ela deve ser investigada. E, para investigar uma falha, tem que se ter alguns procedimentos corretos, alguns cuidados, algumas técnicas. Então, essa foi a minha intenção, tá? Eu vou mandar esses slides para vocês. Então, para finalizar, nós vamos fazer assim, mas aí, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade, tá?
Mas, para hoje, a intenção era ter abordado esses slides. Eu vou colocar ele na nossa aula, mas eu gostaria de falar sobre um outro material, que é esse artigo aqui, que eu gostaria que vocês dessem uma lida nele. Deixa eu só pegar que estava no HD aqui, o meu pendrive da ETEC está cheio, eu não consegui copiar, tirar do HD. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse aqui, não. Uai, onde... Ah, tá aqui, ó. Análise de falha de engrenagem, tá? Então, foi esse artigo aqui, ó, que eu falei, eu fui na banca de TCC desse, eu, Muniz e o Maurício, tá? Foi o Maurício que orientou, né? Então, é um trabalho de uma análise de falha, ó, numa engrenagem helicoidal de um redutor, tá? Então, esse não foi do torno, não. Eu comentei que foi do torno, né? Deixa eu só comentar aqui. Aqui teve um outro artigo similar que eu participei na banca, que era de um redutor. Era de um torno, desculpa. Tá? Esse acho que é de um redutor. Mas, enfim, o que aconteceu? Então, essa é o conjunto, né? E essa engrenagem. Aí fez aqui as análises, né? E essa engrenagem. Então, ela quebrou esses dois dentes. Tá? Aí mediu, fez aqui o ensaio macrográfico, né? A micrografia, microdureza, ensaio de tração e ensaio de impacto. Essa engrenagem, ó. Aí eles percebeu aqui, ó, linhas de nucleação. Essa linha de nucleação é na onde a falha por fadiga ela ocorre. Então aqui essas linhas de contato é bem esse pezinho aqui, ó, né? As extremidades, a periferia da fratura. Aqui é a mesma coisa, tá? E daí fizeram a conclusão, aqui está numa imagem maior, isso aqui é um aço cementado, tá? Acho que vocês já estudaram cementação, tá vendo as linhas? Linha nucleada, ou seja, esse dente aqui ia romper também, ó, porque ele já tem uma trinca superficial, ó. Aí depois, aí fizeram aqui, né, a metalografia, viu que o dente está cementado, ó, tem a camada cementada. Foi interessante isso aqui, viu? Eu gosto pra caramba dessas coisas aqui, rapaz. Acho fantástico você conseguir evidenciar cientificamente o que está acontecendo, né? Tá, pessoal? Depois vocês dão uma lida. Daí vamos fazer o seguinte, ó, para a gente fechar a disciplina, mas isso não precisa ser agora, né? Vocês podem fazer aí conforme o tempo, mas para a gente finalizar semana que vem. Vocês analisar esse artigo, ou seja, realizar uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Vocês vão ler esse artigo e vão expor a opinião de vocês sob um olhar científico. Tá? Então, vocês vão analisar o artigo, vão concordar ou discordar, vão opinar com relação ao que foi estudado aqui. Isso é realizar uma análise crítica. Tá? Então, fica isso como tarefa para a gente fechar a disciplina. Eu vou somar com as outras tarefas, né? Que já foi feito, que eu vi que foram 4 outras tarefas. Então, se a gente vir aqui, ó, vocês conseguem visualizar a tela aí, né? Sim? Sim. Tá, então, foram 4 outras tarefas, né? Essas outras 4, ó. Um estudo de caso sobre manutenção preventiva, uma planilha do Forms sobre lubrificação industrial, um artigo sobre soldagem de revestimento e uma outra planilha aqui sobre soldagem de manutenção, tá? Eu acredito que, né, vocês 3 aí tá em dia, né, até pelas entregas aqui. Daí depois eu vou começar agora a avaliar isso daqui para formar a nota de vocês, tá? E a gente soma uma quinta atividade aqui, eu vou criar mais uma atividade, que é vocês realizar uma análise desse artigo, que eu já vou colocar ele aqui agora. Dentro daí eu criei a aula 9 aí, análise de falha, tá? Já vou colocar o artigo e os slides para vocês dar uma olhadinha. Então, deixa eu ir ali na pasta. Senhor, nesse caso, o prazo da atividade vai ser até para a semana que vem? Isso.
Aí semana que vem a gente faz um fechamento, tá? Vocês Beleza. faz durante a semana, se precisar pode usar a aula da semana que vem também, né? Eu não vou entrar com conteúdo novo, tá? Beleza. Aí semana que vem a gente finaliza. Deixa eu só ver aqui o material. Então, é esse artigo e esses slides que eu preciso mandar para vocês. Beleza? Tá na mão aí. Tá dentro da aula 9. O artigo e os slides que eu usei na aula de hoje. O vídeo, eu vou encerrar ele agora aqui, ó. Ele fica disponível aí para vocês depois dar uma nova olhada, se houver necessidade, ou para alguém que não conseguiu assistir hoje aí, tá?